Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje vamos trazer um assunto. Ele vai dar bastante pano pra manga, porque ele vai ser dividido em 3 partes, né? Que foi um assunto que virou moda. Normalmente, quando a gente está chegando nas festas juninas, acontece muito desse assunto se tornar moda, mas no meio ocultista, ele é tido também de uma forma meio errônea e as pessoas meio que confundem, né? E esse assunto é a idolatria, né? Que vai ser a primeira parte desse assunto, onde a gente vai falar o que seria a idolatria hoje em dia e por que ela vira moda, principalmente nesses períodos de festas juninas, e qual é a ligação que ela tem com a magia e o ocultismo em si. E teremos uma segunda parte num outro podcast, onde vamos falar sobre a demonolatria, que é uma outra coisinha que virou moda, e essa vai ser divertida e engraçada de falar, porque vocês gostam Vocês sabem que eu gosto muito da área de demonologia e coisas do tipo. Mas hoje vamos começar com a idolatria. Cara, é muito complicado você procurar material quando você quer criar algo sobre idolatria, porque o que virou a moda foi a questão da grande pergunta. Se eu posso adorar uma imagem de um santo, posso ou não posso? Certo? E aí a gente entra numa questão bem simples, que é da Igreja Católica padrão e da igreja, no caso, protestante. Para a Igreja protestante, você pode sim, no caso, adorar imagens. Não, desculpa, eles não adoram imagens, eles adoram somente Deus. Então lembrem-se disso. Quando algum protestante chegar para falar com você, tenha certeza absoluta que ele vai falar que imagem não entra. Ou você adora Deus, ou você não adora porra nenhuma. Já um católico tradicional, eles têm o lance das imagens, né? Porém, eles não levam isso como uma adoração. Eles vão dizer para você que é mais uma espécie de lembrete ou de homenagem de pessoas santas e de, como eu posso dizer, ícones, né? Aí seria muito mais para católico ortodoxo, né? Usar a palavra ícone. Ou quando você utiliza, por exemplo, de anjos, quando você utiliza de qualquer outro tipo de imagem que não necessariamente um santo, mas que está dentro de um templo que serve para que as pessoas possam lembrar do que representa aquela pessoa santa. Então eles não dizem que é idolatria, porque na verdade idolatrar mesmo, você só ama e só adora Deus, certo? Que na verdade nem seria idolatria, seria somente latria, né? Porque Deus é tipo, pra quem acredita num Deus católico, vamos botar assim, o Deus é aquela imagem única do cara que criou o universo. Assustadoramente, eu tenho uma visão muito similar a essa, obviamente nem um pouco católica, mas eu acredito muito nessa ideia de um ser que criou absolutamente tudo e que ele é grande demais para que a gente consiga entendê-lo. Mas exatamente por conta disso, acredito que tenha sido ele que fez a porra toda. Isso seria somente latria. Quando a gente fala de idolatria, a gente coloca a palavra ídolo antes, né, da adoração. E o que seria isso? Seria você pegar um símbolo, certo? Um ídolo, e transformar aquilo num deus no lugar do deus principal que criou a porra toda, certo? Aí você pensa, mas peraí, isso é meio zoado. Aí eu falo, isso é meio zoado se você parar pra pensar numa visão totalmente católica. E esse foi um dos grandes problemas que eu encontrei quando eu tava pesquisando, principalmente no YouTube, sobre esse material. Em livro tu encontra, sim, material bom, mas em vídeo tu vai ver que quase todo mundo que fala disso ou é crente, ou é católico, ou é protestante. E todos eles vão falar a mesma coisa e é realmente muito chato você encontrar uma visão mais voltada para magia ou ocultismo e, vamos botar assim, cultos que não são católicos ou cristãos, é muito raro de achar. E quando acha, os caras falam muito por alto, né? Tanto que a maior parte dos relatos que eu encontrei foi isso. Era um católico explicando, por exemplo, que Jesus é contra a adoração de imagem. Jesus é adoração contra idolatria, né, de deuses, etc.
E aí simplesmente o estudioso fala, olha só, Jesus nunca falou em momento algum de nenhum deles, nem bem, nem mal. Ele nunca falou mal de nenhum templo, nunca falou mal de nenhuma adoração a eles. Quem inventou essa putaria foi quem? Foi a Igreja Católica, certo? Que aí era o que? Era para perseguir os caras. Mas aí a gente entraria na questão do papado em si, que foi na época que a Igreja Católica colocava a palavra do Papa sendo mais importante do que a própria Bíblia em si. Então não adianta se Jesus não ligava. Se o Papa falava que estava brabo, mano, olha só, esquece Jesus. Então, por conta disso, houve essa tal dessa demonização desses ícones, vamos botar dessas imagens religiosas, que na verdade eram deuses para outras culturas que vieram antes, né, da Igreja Católica. Apesar do católico querer acreditar que a religião mais antiga é a dele, cara, obviamente não é, entendeu? Obviamente não é, e sim, apesar deles acreditarem bastante que nada é alterado, nada é mudado, só pelo fato de eles terem ficado tanto tempo com um monte de papas modificando a forma como eles iam fazer a adoração deles, ao ponto de ter que nascer o protestantismo para ir contra isso, já é um sinal de que eles não estavam administrando muito bem a empresa deles, certo? E hoje em dia a gente tem muito disso. Hoje em dia a gente tem muitos católicos que estão finalmente lendo a Bíblia e tentando entender, e por conta disso a gente tem uma galera mais good vibes. Mas antigamente eles acreditavam muito que eles eram os especiais e principais, e até por conta disso talvez seja mais difícil você encontrar, né, material falando da idolatria sem ser um católico falando que eles não fazem idolatria. Mas e aí? Existe a idolatria fora da Igreja Católica? Ela é errada? Ela é incorreta? Não. Mas vocês têm que entender que a idolatria, ela nasce de um conceito muito básico de fé, certo? Qualquer religião, ela vai nascer com base na fé. E eu já citei aqui em outros podcasts para vocês que é muito necessário que um praticante de magia tenha fé para que ele possa fazer qualquer modificação na realidade. Ele pode acreditar e ter essa fé nele mesmo? Pode, claro. Só que antigamente, principalmente antigamente, esse conceito do ser humano ser tão incrível quanto um Deus não era lá tão pregado assim. Uma pessoa, para que ela realmente pudesse ter acesso ao mundo espiritual, ela tinha sim que entrar em contato com alguma espécie de Deus. E como eu já disse para vocês, inclusive num outro podcast, a gente tem muitos deuses por aí. A gente tem Deus literalmente para qualquer coisa, certo? Só basta você procurar na cultura certa. Tu vai encontrar ali o Deus da colheita, tu vai encontrar o Deus Sol, tu vai encontrar a deusa Lua, o Deus da Lua, você vai encontrar o Deus da chuva, do trovão, você vai encontrar o Deus da pesca, vai encontrar o Deus da fertilidade e por aí vai. São deuses que na verdade se tornaram o quê? Idolatria. As pessoas elas não entendiam bem como aquilo funcionava, então em um dado momento elas acabaram colocando a sua fé naquilo, porque elas entendiam uma pequena parte de como aquilo funcionava. Então, por exemplo, se o cara sabia que se chovesse muito, a casa dele seria levada pela água, ele adorava o Deus da chuva para que o Deus da chuva não castigasse ele mandando essa chuva forte para levar a casa dele. Se desse certo uma vez, beleza. Se desse certo 10 vezes, toda a vila dele ia começar a cultuar aquele Deus da chuva. E quantos deuses da chuva a gente tem? A gente tem milhares de deuses da chuva, cada um em sua cultura diferente, certo? Então, por conta disso, a idolatria em si, ela não é tão levada a sério e tão estudada, porque ela morre muito fácil. Eu citei isso em alguns podcasts aqui, que como você mataria um deus, certo? E aí eu até perguntei, né? Até levantei a questão. Então vocês acreditam que existem deuses que são mais difíceis de desaparecer e deuses menos difíceis? Então, por exemplo, como eu disse, tem o deus do feijão, deus grego do feijão. Ninguém lembra o nome do cara. Só os estudiosos lembram e mesmo assim não adoram o cara.
Então, é muito mais fácil você se livrar dele do que do deus Marte, que é um deus da guerra. Então, essa que é a grande questão que eu levantava. Se você tá ali fazendo uma idolatria, você tá adorando um ídolo, se todas as pessoas que adoram aquele ídolo deixarem de existir e todos os ídolos forem destruídos, ainda vai existir a idolatria. Entenderam? Por isso que o próprio católico ele não chama a adoração a Deus de idolatria, ele chama somente de latria. Sacou? Não tem um ídolo, é só latria, porque é pra Deus e Deus é foda e acabou, só tem a gente. Então eles nem precisam da imagem, certo? Eles nem precisam de um ídolo e eles nem precisam explicar pra alguém, olha só, esse Deus faz isso. Por quê? Porque na verdade o Deus que eles fazem, essa idolatria aqui, naquela latria só, é o Deus principal que fez tudo. E obviamente nós sabemos que eles obrigavam as pessoas a aceitar isso de uma forma não muito educada. Então por conta disso deve ter dado muito certo, mas aí eu tenho que perguntar para alguns católicos se foi por conta disso ou se era só porque o Deus deles era mais potente. Mas entendam isso, certo? A idolatria, ela pode existir de níveis muito pequenos até níveis muito grandes, baseados somente na adoração de um determinado ídolo que representa alguma coisa que vai receber a fé de quem o segue. Então sim, nós podemos ter uma idolatria para deuses muito pequenos, que poderiam até nem ser considerados deuses, mas ainda é uma idolatria, porque lembre-se, o que importa é o significado, e o significado é esse. A idolatria é você não acreditar que só tenha somente um Deus, certo? Como a igreja fala que é, e você coloca uma imagem de um Deus específico qual você vai adorar, certo? E quanto à questão de você não gostar de adorar a imagem de santa e essas coisas, os católicos brigam com isso desde sempre e é só grupos e grupos dentro do mesmo grupo brigando entre si. É o católico brigando com o evangélico, brigando com o cristão, brigando com o ortodoxo. Vocês sabem que em toda religião existe isso e catolicismo nada mais é do que uma religião, nada mais além disso, certo? Então, galera, lembrando que esse Occultcast vai ser um pouquinho mais curto, ele não vai chegar lá aos 20 minutos. Primeiro porque esse tema, ele não é, nossa, tão legal assim. E ele é mais interessante se ele for ligado junto com outro Occultcast que vai sair amanhã. Então, como vai sair um depois do outro, eu sei que vocês vão acabar ouvindo um depois do outro, e aí sim vai bater mais de 30 minutos. E depois a gente vai ter uma live que também vai tratar sobre esse assunto. Mas a live ainda eu vou definir para vocês qual vai ser o horário, tudo certinho, e qual vai ser a plataforma. Mas por hora, é isso daí. Entenderam mais ou menos o que é idolatria? Ficaram com alguma dúvida? Concorda ou discorda? Certo? Deixa nos comentários, a gente tem lá o nosso grupo do WhatsApp, a gente tem a nossa rede social, a Atos Negros, certo? atosnegros.com.br, onde vocês podem deixar comentário. Lá é bom porque não é tão público quanto o Facebook, então o que a gente faz em casa, fica em casa, certo? Lembrando sempre que a gente tem o nosso Apoia-se. Se você gosta muito do nosso conteúdo e você quer que a gente crie conteúdo mais vezes e com melhor qualidade, a gente começa com o nosso Apoia-se de 5, vai até R$50. E lembrando sempre, quem entrar pelo Apoia-se, não pelo Pix, pelo Apoia-se, com pelo menos R$5, já pode ir lá no grupo e pedir um tema. Esse tema de idolatria mesmo é um tema já de um novo apoiador, certo? Então, se você quer que a gente fale de um tema específico no podcast, basta você entrar lá no Apoia-se e doar R$5, gente. R$5 é trocadinho, não dá pra nada, certo? Mas de 5 em 5 a gente paga a hospedagem desse site, certo? E a gente tem o nosso Instagram, Facebook, toda essa palhaçada que vocês conhecem. Tem o YouTube também, lembrando que o YouTube ele é um pouco atrasado em comparação ao nosso podcast. A gente está no Spotify e em todos os outros lugares. Basta botar no Google Atos Negros lá, podcast, Occultcast, vocês vão encontrar a gente. Então, galera, por hoje é só. Até amanhã, onde a gente já vai trazer a demonolatria, porque a gente merece rir um pouquinho. Então, valeu, até a próxima. Fortuna.